Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Hoje eu queria trazer um tema que, sinceramente, junta duas paixões minhas: Naruto e filosofia. E cara, eu sei que vocês já estão acostumados aqui no canal a me ouvir falar sobre budismo, taoísmo, confucionismo, budismo zen, shintoísmo e, claro, sobre as referências orientais que inspiram o Narutoverso. Até porque faz sentido, né? Naruto é um anime japonês, carregado de espiritualidade oriental, práticas culturais e uma visão de mundo que vem de séculos da tradição asiática. Mas aí eu fiquei pensando, será que dá para fazer a mesma coisa usando filosofia ocidental? Será que dá para olhar para o Narutoverso usando Sócrates, Platão, Aristóteles, ou até indo mais longe ainda, lá para Tales de Mileto, Pitágoras, Apolônio de Tiana? E hoje eu quero conversar sobre isso com vocês, de forma leve, humana, como sempre. Primeiro, vamos entender uma coisa importante. A filosofia ocidental nasceu de uma pergunta muito diferente da filosofia oriental. No Oriente, especialmente no Japão, China e Índia, a pergunta sempre foi: como viver bem? Como encontrar harmonia? No Ocidente, principalmente na Grécia, a pergunta era: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? E aí você já percebe uma diferença gigante de identidade. Enquanto Confúcio falava sobre ordem social, moral, hierarquia e harmonia, Sócrates falava sobre razão, ética, diálogo e responsabilidade individual. Mas o que isso tem a ver com Naruto? Cara, tem tudo a ver. Quando a gente olha para personagens como o Naruto, o Sasuke, o Shikamaru, o Kakashi e até vilões como o Nagato, o Pain, o Orochimaru, a gente percebe que existe um lado filosófico ali que não é só oriental. Existe questionamento, existe ética, existe debate moral. E é aí que entra Sócrates, porque Sócrates acreditava na ideia de examinar a própria vida. Ele dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E quando você olha para o Naruto, cara, ele é socrático até a alma. Ele questiona tudo. Ele questiona a guerra, a dor, o ciclo de ódio. Ele questiona o ódio do Sasuke, a raiva do Nagato, a violência do mundo ninja. Naruto é exatamente aquilo que Sócrates defendia. Alguém que muda o mundo questionando ele. Agora, vamos puxar Platão. Platão dizia que a realidade que a gente vê não é a realidade real. É só a sombra, a famosa alegoria da caverna. E quando você olha para o Sasuke, cara, o Sasuke viveu a vida inteira preso na caverna de Platão. Ele viu sombras do passado, sombras do clã, sombras do Itachi e acreditou que aquilo era a verdade. Quando ele descobre a verdade real do Itachi, é quando ele finalmente sai da caverna e vê o sol. E o pior, Platão dizia que quando uma pessoa sai da caverna e vê a verdade, ela nunca mais se encaixa no mundo antigo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sasuke. Agora, vamos para Aristóteles, que era bem mais prático. Aristóteles acreditava que tudo tinha um propósito, uma função. Ele chamava isso de telos. E quando você olha para personagens como o Shikamaru, dá para ver Aristóteles na veia. Shikamaru vive tentando entender qual é o papel dele no mundo, qual é a função dele dentro da aldeia, qual é o propósito dele como ninja, como líder, como homem. E isso é profundamente aristotélico. Só que agora vem a parte mais legal. A gente não precisa ficar só nos três grandes. Vamos voltar lá para Tales de Mileto. Tales é considerado o primeiro filósofo ocidental e ele acreditava que tudo começava com a água, não como elemento físico, mas como princípio fundamental. Cara, o que é o chakra, se não o princípio fundamental do mundo ninja? A força vital que flui por tudo, que molda tudo, que conecta tudo.
A lógica de Tales se encaixa perfeitamente na lógica do chakra. E agora vamos entrar no território que vocês vão achar mais divertido e inesperado. Pitágoras. Galera, Pitágoras não era só o cara do teorema. Pitágoras liderava uma ordem filosófica com rituais, votos de silêncio, práticas místicas e crenças sobre transmigração da alma. O cara era quase um monge mágico. E aí eu te pergunto, isso não parece ninjutsu? Porque a gente já conversou aqui sobre o fato de que o ninjutsu histórico, real, não era bem uma arte marcial. Era muito mais próximo de rituais, magia, superstição, manipulação psicológica e táticas furtivas. Pitágoras teria entendido perfeitamente o conceito de selos de mão, de técnicas espirituais, de elementos, de manipulação energética. Pitágoras, no Japão feudal, teria virado um ninja lendário. E agora, vamos para Apolônio de Tiana, um cara que quase ninguém fala hoje em dia, mas que na antiguidade era chamado de feiticeiro, milagreiro, sábio, mago. Apolônio viajou pela Índia, aprendeu com monges, teve seguidores, realizou rituais e acredita-se até que ele fazia milagres. Mano, isso é literalmente o universo de Naruto. Se Apolônio existisse dentro do Narutoverso, ele seria tratado como um sábio viajante, um mestre errante, um cara que entendia técnica, espírito, energia e natureza. Ele seria quase um Jiraiya histórico. E aí, a gente volta para a pergunta principal. Dá para aplicar filosofia ocidental em Naruto? A resposta é sim. E não só dá, como funciona absurdamente bem. Porque a filosofia oriental explica o como viver, enquanto a filosofia ocidental explica o porquê pensamos como pensamos. E Naruto é uma obra que mistura comportamento humano com moral, ética, dor, virtude, poder e destino. Ou seja, Naruto é um prato cheio para ser estudado tanto pela visão oriental quanto pela ocidental. E no final das contas, o que a gente aprende é que as duas filosofias conversam muito mais do que parecem. O pensamento de Confúcio conversa com Aristóteles, o questionamento socrático conversa com a jornada do Naruto, a dualidade taoísta conversa com a divisão do Sasuke e o misticismo pitagórico conversa com o próprio conceito do ninjutsu. No fundo, mano, a filosofia é universal, é humana, e o Narutoverso também é. Valeu por ficar comigo até aqui. Eu sou o Ed e esse foi mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama esses cruzamentos insanos entre filosofia e anime. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.